filhos ou pets, você está preparada para essa verdade? Você quer entender porque ao invés de ter filhos, hoje em dia muitas pessoas optam por ter pets? Tudo isso em busca de conexão, de desejo por companheirismo, por amor incondicional. Tudo aquilo que essas pessoas acabam não encontrando na relação e acabam buscando nos pets. E aqui já deixar claro que não é que eu tenho nada contra os pets, não. Mas eu quero mostrar aqui, para quem tá aqui comigo, que você precisa entender que colocar um pet no lugar de uma pessoa por causa das suas feridas emocionais simplesmente vai impactar em toda a sua vida. Simplesmente vai te impedir de ter relações verdadeiras com outras pessoas, vai impedir que você se relacione bem com um parceiro, que você se desenvolva em suas áreas da sua vida. Por quê? Porque você está deixando de olhar para aquelas feridas emocionais que simplesmente estão te prendendo, fazendo você ter medo de viver relacionamentos e assim você tem medo de ir para a vida, de ir para o mundo, de ir para construir. E quem foi chegando aqui, uma ótima noite para Aline, para Liude, para Marta, para Marilda, para Beto, para todo mundo que foi chegando aqui. Já aproveita, já manda um aviãozinho para compartilhar essa live com alguém que tem interesse e que muitas vezes está aí preso nesse pet sem olhar para as outras relações que estão ali do lado acontecendo. Por quê? Porque está se escondendo com medo de enfrentar aquelas verdadeiras dores que estão impactando na vida. E enquanto as pessoas estão chegando aqui, enquanto eu vou dando um tempo para que o Instagram avise para as pessoas que a gente já está aqui no ar, eu vou aproveitar e me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane, eu sou hipnoterapeuta, sou enfermeira, atendo aqui em Salvador, presencialmente, atendo online aí para todo o Brasil, para fora do Brasil, tenho cliente na Holanda, cliente em Portugal. E o que é mais importante disso tudo é que tratar com esse processo de autoconhecimento, com o diagnóstico das feridas emocionais, que é o meu método para te ajudar a entender quais são as feridas emocionais do teu passado, da tua infância, que estão impactando na sua vida hoje, você simplesmente consegue fazer mudanças incríveis na sua vida. Por quê? Porque você simplesmente, ao invés de ficar lidando com as suas dores, com os seus desconfortos, buscando estratégias como os próprios pets, para esquecer aquilo que te incomoda, você simplesmente começa a viver com as suas potencialidades. Você começa a viver com aquilo que faz sentido para você, com os seus recursos. E, então, para quem está me assistindo um outro horário, um ótimo dia, uma ótima tarde. E para quem está aqui à noite, sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite para vocês, para Cássia, para meu primo Leandro. Seja muito bem-vindo, Léo. Seja para Eliana, para Nazaré, para Beto, para todo mundo que foi entrando. Então, bora lá, né? Bora falar desse assunto polêmico, porque hoje em dia muitas pessoas realmente trazem para o peito essa bandeira: o meu pet é meu filho, o meu pet está no lugar. E assim, gente, vamos começar a colocar limites. Por quê? Muitas pessoas, quando colocam esse pet no lugar de filho, tá exatamente perdendo o limite das relações. E acaba se prendendo numa relação de dependência emocional com o próprio animal. Essa é algo que é um alerta para você começar a ficar atento nas suas relações e como você se comporta. Porque, bora lá, para começar. E aí, uma ótima noite para quem foi entrando. Para Rê, minha querida, seja muito bem-vinda, Rê. Para Rosemary, para Carla. E eu não sei aqui, a Rê eu sei que tem o petzinho dela, mas o Toy. E aí, eu quero que vocês comecem a prestar atenção nessas relações com os pets de vocês. Que nada contra os pets. Os pets são super saudáveis. Eles simplesmente trazem... E olha o que eu tô falando. Eles trazem equilíbrio emocional.
Eles ajudam em situações que muitas vezes aquela pessoa ela está presa. Ele tapa um vazio emocional. E isso é fato. Só que o fato dele tapar este vazio emocional não significa que esse vazio sumiu. E é aí onde está a questão que muitas vezes, ao invés de trazer as benesses, os benefícios de você ter um pet, você acaba se prendendo numa relação de dependência emocional com seu pet. Você simplesmente deixa de entender que ele é um animal e coloca ele no lugar de pessoa, de filho, e simplesmente você faz isso porque você tem feridas aí emocionais que te causam tanta dor e você não quer olhar para essas dores. E aí, o pet tá ali, ocupando esse lugar. E aí, eu vou dar alguns exemplos para isso ficar claro para vocês. Eu tenho uma cliente que ela vive falando, porque o meu pet é o amor da minha vida, o que é que eu faço sem ele? É um animal, é um gato. E aí ela dorme com esse gato, ela deixa de viajar por causa desse gato, ela tem que sair com esse gato. E ela disse, eu não tenho nenhum desejo de ter filho porque esse meu gato tá aqui nesse lugar. E essa foi uma das primeiras conversas que começou a chamar minha atenção. E por quê? Porque a gente precisa entender que nós, seres humanos, nós também somos animais. E animais têm vários desejos. E tem várias necessidades. E entre as necessidades do animal, nós temos a necessidade de sobrevivência e de proteção. E nessa necessidade de sobrevivência, a gente tem acoplado a necessidade de procriar, de ter filhos. E quando alguém verbaliza que o meu gato é o meu filho, eu não preciso ter filhos, aí já liga um alerta, gente. Porque nenhum animal na natureza, por mais que ele adote outro animal, ele simplesmente se nega do desejo, que não é nenhum desejo para o animal, né? A procriação tá ali natural, se a gente não intervir, eles não vão parar de procriar. Ninguém interfere nesse desejo, por mais que ele adote outros animais, como a gente muitas vezes vê. Com o ser humano é normal que isso aconteça, de você ter seu pet, te amar, mas isso não te impede, não elimina o seu desejo de ter filhos, de ter um relacionamento. Só que muitas vezes, e aí, principalmente quem é um pouco mais velho aí, aqui como eu, que tá aí com 40, com 50, 60 anos, 30 já nem tanto, mas a gente vem de uma época da revolução, né, do feminismo, daquela coisa de queimar o sutiã, que a gente cresceu aprendendo que mulher tem que dar conta de tudo, que mulher é aquela mulher guerreira, é um monte de mulher maravilha que tem que resolver o problema de todo mundo. E à medida que a gente foi crescendo com isso, a gente foi tomando esse empoderamento como nossa necessidade, o que é que aconteceu com as mulheres? Elas simplesmente ficaram cada vez mais duras, se escondendo com medo de se relacionar, com medo de se entregar. Porque quantas mulheres eu atendo com dependência emocional, reclamando de que as relações não estão dando certo, mas quando eu pergunto, e você conseguiu se entregar pro seu marido? Yane, realmente eu nunca me entreguei. Por quê? Porque nós fomos criadas com uma cultura de que a gente não pode confiar no homem, de que a gente não pode deixar o homem cuidar da gente, porque quantas de nós, e da minha geração principalmente, esse pessoal da década de 70, de 80, até de 90, cresceu ouvindo, você tem que casar com o seu salário, você não precisa de homem pra nada. E isso foi criando feridas emocionais em você, que você foi crescendo, muitas vezes sem saber lidar com elas, e colocando o próprio pet nesse lugar, de cuidar de você, de tapar esse vazio emocional. Porque olha o pet que normalmente as pessoas escolhem. São pets, gente, se você olhar o cachorro, o gato, o coelho, são pets que têm
muito pelo, que tem pelúcia, que faz você ter vontade de alisar, faz você ter vontade de fazer carinho. Ali, todo o amor que você tem, você consegue colocar pra fora com esse pet. Sendo que essas mulheres que acabam se derretendo com o pet, muitas vezes você vê no local de trabalho, você vê em outras relações, você fala, meu Deus, parece um sargento, quer mandar em tudo, mas com o pet ela se derrete. Por quê? Aquela emoção dela, que ela devia compartilhar com outras pessoas, ela só destina com o pet, porque ela tem medo de compartilhar com a pessoa e ser machucada. E a prova disso é que o número de casais que têm filhos tem diminuído ao longo das décadas. Eu até peguei aqui uns dados para mostrar para vocês. Olha, no mundo, em 1980, ou seja, 44 anos atrás, cada casal tinha em média 4,4 filhos. Hoje, dados que quer dizer que não são de hoje, né, que foi do ano passado, dados de 2023 mostram que no mundo, cada casal tem apenas 2,3 filhos. No Brasil, a gente tinha uma média em 1980, gente, deixa eu achar aqui o Brasil, de 5 filhos por casal em 1980. Hoje, em 2023, a gente tem uma média de 1,7 filhos por casal de brasileiro. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais evitando de ter filhos. E não tem problema se você não quiser mais ter 5, 6, 7, 8, 10 filhos. Não é sobre isso, mas é o quanto que você não realiza o seu desejo de ser mãe, o quanto você não admite pra você que você quer ser mãe e coloca um pet nesse lugar. E lembrando que, para mulheres, isso é muito mais complicado, porque lá na frente você não vai poder mudar de ideia e falar, opa, agora eu quero ter um filho e vou engravidar. Porque pra mulher, esse período pra uma gestação tem prazo de validade, pro homem não. Então, o quanto é que você se sentir rejeitada, você ter se sentido abandonada na infância, tá impactando nos seus sonhos hoje. De ter um relacionamento, de ter um filho. E por que eu tô trazendo essa questão? Porque essa é uma questão que, por exemplo, até um tempo atrás eu não falava. Porque era uma questão que me doía. Por quê? Eu me tornei uma mulher independente, uma mulher forte, uma mulher que puxava as minhas responsabilidades, que estudava, que trabalhava, que fazia um monte de coisa. Fiz isso uma vida inteira porque eu queria ter filhos e eu não queria depender de ninguém para bancar meus filhos. Só que sabe o que aconteceu ao longo dessa história? Eu nunca olhei para essas feridas emocionais. Eu nunca olhei para quanto eu me sentia abandonada. Eu nunca olhei para quanto eu me sentia rejeitada. E o que é o grande lance que você precisa prestar atenção? Que quando você se sente assim e você se coloca nesse lugar e você começa a cuidar só do seu pet, você acha que você tá tapando esse vazio emocional. Só que não está. Você simplesmente está usando algo que é como se estivesse anestesiando essa ferida. O animal tá ali e você tá achando que tá tudo bem. Mas tá tudo bem até quando? Porque, gente, vocês precisam entender que as feridas emocionais são como uma ferida no corpo. Se você cair, se machucar e pegar, não lavar, não fazer um curativo, não fizer nada, só colocar um pano e tapar e esquecer que tá ali, ela não vai cicatrizar. Ela vai ficar ali doendo, ela vai ficar ali machucando, sabe por quê? Porque você não cuidou, porque você não limpou. E uma ferida, quando ela tem um corpo estranho, ela não fecha, ela não cicatriza. Pode passar o tempo que for. E muitas vezes, se for uma ferida funda, sabe o que vai acontecer? Ela vai começar a doer, ela vai começar a te incomodar, até que vai chegar uma hora que você vai ter que olhar. E quando você olhar para essa ferida, muitas vezes, quando é no corpo, é muitas vezes quando chega a hora que precisa de fazer uma amputação, de tirar
uma parte do seu corpo porque você simplesmente não cuidou. No caso das feridas emocionais, você não pode cortar nada do seu corpo. Mas simplesmente essas feridas emocionais, quando elas enchem tanto a sua mente, ela começa a transbordar. E sabe para onde ela transborda? Do teu corpo. Com os sintomas físicos. Quantas mulheres que estão aí com seus pets estão sofrendo com ansiedade, com depressão, com fibromialgia? Por quê? Porque as feridas emocionais estão ali gritando. E o pet, ele ajuda sim. Os pets ajudam com a saúde emocional desde que eles estejam no lugar deles. Não dá pra você colocar no pet a responsabilidade dos relacionamentos que você tem com outros seres humanos. E eu quero que vocês imaginem, você tem uma criança e um pet em casa. O pet adoece e a criança adoece ao mesmo tempo. Você vai socorrer quem? Vocês entendem que não dá pra vocês colocar no mesmo peso, na mesma balança, uma criança e um pet? E, gente, e quando eu falo que você precisa ter seu pet, cuidar dele. Porque há pouco tempo eu tava conversando com uma cliente de Portugal, ela falou, Yuni, na época da pandemia, aqui você podia sair de casa se você tivesse com animal. Aí todo mundo pegou um pet, todo mundo adotou, porque todo mundo queria passear na rua, na época da Covid. Quando acabou a quarentena, todo mundo largou os animais. Ou seja, usa o animal para quando quer, depois deixar de lado. Não. É um animal, precisa ser cuidado, precisa ser amado. Ele vai te ajudar, ele vai te dar alegria, ele vai te dar segurança. Mas você não pode colocar o seu amor condicional nesse animal como se ele fosse sua tábua de salvação. Porque quando você tapa esse vazio com o animal, você não está olhando para sua ferida. Você não está suprindo as suas necessidades. Sabe por quê? Porque o animal, por mais que ele te ame, por mais que ele cuide de você, ele faz isso de forma inconsciente. Porque, gente, venhamos e convenhamos. Você tem um animal, um cachorrinho, um gatinho. Ele tá ali com você, você dá comida, porque a necessidade do animal é você passear, você dá comida, você dá bebida, ele tá bem. Agora conta pra mim, fica uma semana com ele, preso, sem dar comida, sem dar água, e vai chegar e fazer um carinho, ele vai te atacar. Porque ele vai achar que você maltratou ele. Ou seja, quando você usa esse animal, esse pet, pra tapar esse buraco, você tá fingindo que você não tá olhando pra sua ferida. E por que eu resolvi fazer uma live pra falar disso? Porque muitas vezes você nem tem consciência que tem algo de errado aí. Porque hoje tá tão natural as pessoas falarem, meu filho, meu pet, meu filho, meu pet. Eu sou mãe de pet, eu sou mãe de pet. Tá tão natural, tá tão comum, que talvez as pessoas não tenham percebido que isso é um problema. E não que porque cuidar do pet, tá ali com o pet é ruim, ou que ele não merece ser cuidado. Não é sobre isso. Mas é qual lugar que você tá colocando pra ele na sua vida. Por quê? Quem sofre com feridas de rejeição, de abandono, são feridas que vêm da sua infância, da sua relação com a sua mãe e com seu pai. E muitas vezes você não quer colocar um filho no mundo, você fala, eu não quero que instintivamente, inconscientemente, você começa a pensar, eu não quero que um filho passe pelo que eu passei. Eu não quero fazer isso com meu filho. Mas se você não se cuidar, se você se cuidar, se você se melhorar, se você se trabalhar, será que você não vai ser essa mãe melhor que esse filho precisa? A questão é, como é que você tem se comportado em relação ao seu pet? E diz pra mim, tá fazendo sentido pra vocês? Bota um coraçãozinho aí, um foguinho pra eu entender se tá fazendo sentido ou não pra vocês. Por quê? O que eu vejo e que eu venho percebendo cada vez mais é as pessoas se escondendo.
Há pouco tempo eu atendi um cliente, aí um homem de 42, 43 anos, e ele me disse, tô no relacionamento, tô casado há 20 anos. Aí eu perguntei, tem filhos? Não. A gente optou por não ter filhos. Já fiquei alerta. E aí, quando fui avaliar a história dele, um homem que os pais brigaram na época que a mãe estava grávida, que cresceu sem essa presença de pai e que não via sentido nessa necessidade de ter uma família, com medo de trazer para o mundo uma criança pela qual ele ia ter responsabilidade, porque é um homem que gosta de carinho, que é um homem que gosta de contato e tinha medo de se relacionar. Aí você vai falar, Yane, mas ele tá há 20 anos com essa mulher. Mas tá há 20 anos num relacionamento que nenhum dos dois se entrega de verdade. Olha o tipo de relacionamento que a gente tá criando hoje em dia. Porque a gente não olha pra esse vazio emocional. E aí a gente coloca o coitado do pet nesse lugar, com essa responsabilidade. Porque a gente não quer olhar pra onde precisa. Outro casal que eu atendi, por exemplo, eles tinham tanta dificuldade de se relacionar que aí tinham 2 pets. Na hora da separação, a briga foi por conta dos pets, quem é que fica com quem, e fica um tempo com um, com o outro, e os animais sofrendo com isso. Porque tinha horas que estavam separados, tinha horas que estavam juntos, para ficar sozinhos em casa. Porque ambos trabalhavam na rua. Ou seja, isso é amor mesmo? Ou será que você está preocupado só com o que é conveniente para vocês? E o conveniente é estar nesse lugar de que, eu chego em casa, tô ali, fazendo meu carinho, tem alguém se esfregando aqui no meu pezinho, me esquentando. Ou seja, você tá cuidando realmente desse pet ou você tá usando ele a seu bel prazer? E aí depois diz, eu sou mãe de pet. E aí eu quero que vocês comecem a olhar o quanto esse pet na sua vida tá cumprindo o papel de te dar o amor, de te dar a segurança, de te dar a proteção que você deveria ter num relacionamento. Para se sentir segura, por exemplo, para ter o desejo de ter filhos. E aqui tá tudo bem. Você fala, Yane, eu não tenho desejo nenhum de ter filho. Mas você tá num relacionamento incrível, você tá bem com a sua família, tá tudo certo. Mas o que eu quero que você se alerte é: será que tá tudo bem mesmo? Ou será que esse pet simplesmente está sendo um band-aid? E, gente, band-aid não é curativo. Não fica uma vida toda. Uma hora você vai ter que olhar. Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. De como esses animais estão presentes na sua vida. Tem pessoas, gente, que vocês precisam entender que muitas vezes esse cuidado do pet, esse vazio que o pet acaba tapando e vai gerando uma relação de dependência emocional, é o mesmo vazio que algumas pessoas tapam com drogas, outras com cigarro, outras com comida, outras com sexo, outras com compra. Só que aí você diz, meu pet não tá me fazendo mal. Eu lembro que uma vez eu tava em Aracaju, eu fui pro salão, chegou uma mulher chorosa, depressiva, e eles me falaram, nunca mais você veio aqui, o que foi que aconteceu? Porque o meu cachorrinho teve um problema de renal e precisou ir para fazer hemodiálise, me endividei, gastei quase 4.700 para salvá-lo, mas não deu certo, tem 3 meses que ele morreu. E eu não consigo sair de casa. A minha vida tá sem sentido. E eu ouvi aquilo.
E eu sei que faz falta, eu sei que dói. O gatinho da minha sobrinha, por exemplo, no início do ano foi atropelado. Morreu, eu senti, eu chorei. Passei o dia tristezinha, chorei um bocado. No outro dia, a vida estava acontecendo. De vez em quando vi uma foto dele, ou quando às vezes ia na casa da minha irmã, lembrava de onde ele estava, batia uma saudade. Mas a vida continuou. Por quê? Era um gato que eu gostava, que eu brincava, que eu fazia um carinho. Mas é um gato, porque até as pessoas, elas também vão. Porque senão a gente começa a criar dependência emocional com o animal. Já não basta com as pessoas. Porque quantas pessoas a gente acaba que fica com a vida paralisada, fica presa na vida porque tá esperando alguém com a dependência emocional, tá vivendo pelo outro, tá esperando a aprovação do outro. E aí você vai fazer isso com o animal também? O animal não vai te dar retorno. O animal, enquanto você der pra ele comida e água, ele vai estar lá e ele vai te tratar com amor. É simples assim. Eu já vi gente com ciúmes, por exemplo, começa um relacionamento, aí tem seu pet, aí quando o marido chega e o pet e o marido, que depois se tornou até marido, na época era namorado, e o pet começou a gostar dele porque ele dava comida, ele brincava com ele, ele ficava mais tempo em casa no início do que ela começou a ficar com ciúmes do pet com ele. Gente, isso não é natural. Isso não é normal. Isso tá mostrando pra vocês que tem algo dentro de vocês que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado. As feridas emocionais, diferente das feridas do corpo, a gente não vai ver, mas a gente vai sentir. Se você tá vivendo relações em que você tá sofrendo com dependência emocional, de que você precisa do outro para tudo, você precisa da aprovação, você precisa que ele diga o que é que você precisa fazer, que ele diga qual o caminho que você deve seguir, que você não consegue dizer não pro outro porque e você tem medo do que é que ele vai fazer, você não consegue dizer qual é o seu limite porque você tem medo que ele se afaste de você. Se você tá vivendo relações dessa natureza, e aí muitas vezes cansou de viver essas situações e falou, não, vou botar meu pet aqui nesse lugar, porque meu pet não cobra nada, o meu pet tá aqui me dando carinho e proteção. Se você faz isso não tá sendo justo nem com o pet, nem com você. Por quê? Porque você simplesmente não está vivendo a sua vida com as suas potencialidades. Você não está aproveitando a sua vida da melhor forma que você pode usar. Comece a entender que a pessoa mais importante da sua vida é você. E você pode ter seu pet, mas seu pet no lugar de pet. E não de mãe de pet, não de pai de pet. O pet está aí para cuidar, para te ajudar com a tua saúde emocional, para te trazer bem-estar, para te dar esse carinho, esse conforto, mas ele não pode ser o único para fazer isso. As pessoas precisam se relacionar, nós somos seres relacionais. Sabe por que você tem tristeza? Exatamente para você lembrar que você não pode ficar sozinho. Porque lá atrás, os nossos primórdios, lá no tempo dos homens das cavernas, aqueles que saíam para caçar sozinhos não sobreviveram. Porque era mais difícil. Sobreviveu quem estava em bando. E assim a natureza, sabiamente, desenvolveu essa emoção que todo mundo tem, que é a tristeza, que é para dizer, opa, tô sozinho, eu preciso de alguém. Então a gente precisa de ter alguém do lado para se relacionar. É natural do ser humano. E não ache que o pet vai cumprir esta necessidade. Ele vai fazer isso de forma parcial. Então, o meu alerta hoje aqui para vocês é de vocês ficarem atentos de o que é que esse pet tá te impedindo de olhar. Por que que você tá cuidando tanto dele e onde é que você tá se negligenciando? Será que é no relacionamento
que você tá com medo de se envolver de novo. Ah, porque eu tenho o dedo podre. Eu só escolho o homem que vai me trair. Eu só escolho o homem que me abandona. E você já entendeu por que isso acontece? Porque, gente, quem tem ferida de rejeição e de abandono, que são as feridas mais comuns para quem tem esse comportamento de mãe, de pet, de que o pet é meu filho e nada mais me importa, são as feridas de rejeição e abandono. E essas feridas, elas são tão profundas que você, achando que tá muito bem na balada, tem 5 caras olhando pra você, e o seu radar é tão bom que você vai escolher aquele que vai te abandonar lá na frente. Você vai escolher aquele que lá na frente vai te dar um pontapé, aquele que vai te trair. Porque é assim que funciona a mente. A mente atrai aquilo que você conhece. Então, se a sua ferida de abandono e de rejeição, é isso que você vai atrair. E ainda eu tenho uma provocação para você. Sabe o que você está atraindo? Porque a primeira pessoa que te abandonou, a primeira pessoa que muitas vezes te rejeitou hoje, nessa vida adulta, é você mesma. Porque quantas vezes você briga com você mesma? Quantas vezes você se machuca? Quantas vezes você chega... Porque eu já fiz isso, de chegar no espelho. Ave Maria, eu tô tão feia que eu não queria sair de casa. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. Quantas vezes eu tava fazendo alguma coisa, não fazia do jeito que eu queria, falava, ave, que burrice, faço tudo errado. Quantas vezes eu deixei de ir me cuidar, de ir no salão, de fazer uma unha, de fazer uma depilação, de dar uma escova no cabelo. Abandonando o meu autocuidado. Não foi uma, não foi 2, não foram 3 vezes. E aí você exige que encontrar um parceiro que olhe pra você assim? Quantas vezes sem cuidar da saúde, engordando, com pressão alta, com diabetes, com os hormônios todos alterados? Então vocês começam a entender que as feridas emocionais, elas refletem os comportamentos que você tem hoje. E o parceiro que você atrai é exatamente o parceiro que é condizente com o seu comportamento. Se você não se cuida, você não se ama, você não se veste bem, você não se arruma, você vai atrair um homem que se arruma, que se cuida, que se veste bem, que tá cheiroso? Não vai, gente, é incompatível, ele nem vai te olhar. Mas ele não vai te olhar, não é porque você não pode ser olhada, é porque você se abandonou e aí esse homem não te olha. Há poucos dias, eu não sei se vocês viram, eu publiquei no Instagram um post de um programa, de um reality show que é do Netflix. Do Netflix não, da Paramount, de Férias com Ex, por exemplo, que o cara terminou um relacionamento de 4 anos pra entrar no programa. Aí o que é que ela fez? Ah, não vou sair por baixo, vou lá pra ver qual é. Aí ela foi pro programa. Gente, essa mulher, ela só chorava. Ela só se sentia humilhada. Ela só falava, por que você tá fazendo isso? O cara com outra mulher tendo relação sexual na frente dela. Sem o mínimo de respeito. Até que eu tava lendo nas críticas, ela não aguentou e saiu. Ou seja, olha o lugar que ela se coloca de abandono, de rejeição. É essa mulher que lá na frente vai ser mãe de pet. Porque ela fala, eu me relacionei com um, passei por isso. Me relacionei com outro, passei por isso. Relacionei com o terceiro, passei por isso. Ela vai falar, opa, eu vou desistir, não dá pra mim não. Então começa a prestar atenção que os relacionamentos, se os seus relacionamentos estão se repetindo, é porque o ciclo vicioso tá aí. E se você não curar essa ferida emocional, ele vai continuar se repetindo. Porque a ferida, como eu disse, lembra? A ferida sem ser cuidada, ela não vai cicatrizar sozinha.
ela vai precisar que em algum momento você olhe para ela. E o pet sozinho não vai dar conta. O pet só tá te aliviando a dor. O pet é como se fosse a dipirona. É o analgésico que você tá tomando para esquecer aquela dor ali. Mas vai chegar uma hora que a dipirona que você toma um comprimido, depois você toma 2, você vai com um remédio mais forte. E assim é que o pet vai fazer. Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir mais suprir todo esse buraco. Então para. Olha para a relação e começa a perceber como é que esse pet está te influenciando. Começa a perceber o que é que você cobra dele. Começa a perceber o quanto de amor, de proteção, de segurança você sente ali. E começa a ver onde é que isso faltou. Porque é assim que você toma consciência do que está acontecendo. E para você que viu que tem alguma coisa nessa relação com o pet sua que tá te incomodando, tá vendo que tem algo ali que não tá alinhado, que tá fazendo você agir de uma forma equivocada, já te faço um convite. E o convite é o seguinte: quando eu terminar essa live, eu vou deixar salva e você vai escrever aqui embaixo no comentário compromisso. E quando você colocar essa palavra compromisso, eu vou entender que você está comprometida com você. E as pessoas que tiverem escrito que estão compromissadas consigo mesma, eu vou entrar em contato com vocês para a gente fazer o que eu chamo de um diagnóstico preliminar. Eu vou marcar um encontro online gratuito para eu entender melhor qual é a sua questão com essa ferida emocional, como é que ela está impactando a tua vida, como é que ela está mexendo com você. Eu vou entender um pouco de como isso funciona, de como isso está te afetando, para eu já te dar orientações de como você começar a tratar essas feridas. Através de ferramentas que eu utilizo no meu método, que é o diagnóstico das feridas emocionais. E Anne, vai tratar tudo? Não, mas já vai ser um primeiro curativo que vai ser feito de forma online e gratuita para quem tiver comprometido consigo mesma. Então, é só colocar aqui embaixo a palavra compromisso e eu vou entrar em contato com você. E, gente, minhas Penélopes, o que eu preciso que vocês entendam é que ter seu pet, dar carinho, proteção, amor para ele, acolhimento, isso é muito bom. Isso vai te dar conforto, isso vai melhorar as suas questões emocionais, sim. Já tem vários estudos no mundo falando sobre isso. Eu até coloquei alguns autores, como aqui a doutora Julie X. Rode, a doutora Amy Baker, o Erlog. Tem vários autores que já tratam disso. Mas o que eu quero que vocês percebam é que não adianta usar paliativos. Vocês precisam tratar a causa. Cuida do teu pet. Aproveita os melhores momentos que você tem com ele. Mas simplesmente continue buscando a vida que você sonhou para você. Busque construir seu relacionamento saudável, ter seus filhos, ter a vida que você sonhou um dia. Comece a prestar atenção em quais eram seus sonhos que muitas vezes se perdeu durante a vida exatamente por conta dessas feridas emocionais. Se permita sonhar de novo. E para sonhar e ter certeza que esse sonho vai acontecer, você precisa simplesmente tratar e curar essas feridas emocionais para que você viva de acordo com a sua essência, para que você viva a essência e a felicidade de ser quem você é. Porque eu fico extremamente triste e é tristeza mesmo, viu, gente? Que eu sinto quando alguma mulher entra em contato comigo falando que se sente um lixo, falando que não tem importância pra ninguém, falando que
tá terminando um relacionamento e que não consegue mais nem se olhar no espelho. E quando você olha para a foto dessas mulheres, não acha que são mulheres feias, que são mulheres... Não, são mulheres que são bonitas. E que você olha a foto no Instagram, parece uma mulher forte, uma mulher determinada, que fez a sua armadura para parecer assim, mas que por dentro é uma menininha que tá ferida, precisando de amor, de acolhimento, de proteção, tá? Então, assim, cuidem dos seus pets, tenham seus pets, mas entendam, vocês são mães, serão mães de filhos que são pessoas, que são seres humanos, e que vocês escolheram, e olha a palavra que eu usei, e vocês escolheram que eles viessem ao mundo como forma de transbordar um amor real, genuíno, com o parceiro que vocês escolheram para a vida de vocês. É isso que eu desejo. É esse potencial que o diagnóstico das feridas emocionais traz para você, de você tratar essas feridas e começar a viver para ser quem você é e simplesmente se permitam. Então, quem tiver interesse, é só deixar a palavra aí, compromisso, e eu vou entrar em contato com você pra gente começar a olhar para essas feridas emocionais. E eu tenho certeza que você vai começar a viver um antes e um depois desse diagnóstico, porque você vai começar a transbordar a sua essência. Minhas Penélopes, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Se quiser, aproveita, esse é o momento. Se quiser colocar alguma coisa aqui, ou quiser até que eu chame para falar alguma coisa aqui comigo, é só avisar aqui que eu vou ter o maior prazer de responder e tirar as dúvidas de vocês. Se não, eu vou estar concluindo por aqui. E se você gostou, se fez sentido para você, já aproveita. Enquanto tá decidindo se pergunta ou não, já coloca um coraçãozinho aí para eu entender que fez sentido para vocês e que vale a pena trazer mais conteúdo, trazendo a importância da gente tratar e curar essas feridas emocionais. Vai me dizendo quais foram os insights que vocês tiveram. O que foi que vocês acharam? Já conta aqui pra mim. Se fez sentido, coloca o coraçãozinho, o joinha. Então, minhas Penélopes, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de vocês olharem para as necessidades de vocês e não usarem o pet como band-aid para tapar essas feridas emocionais, mas que vocês usem os seus pets para trazerem muito mais conforto e mais alegria para a vida de vocês, mas de uma forma saudável. E aguardo vocês no próximo domingo, no mesmo horário. E aguardem que vem novidades por aí. Beijo no coração. Uma ótima semana para vocês. E até mais. Tchau!